Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma capacitação, né? Trabalho conjunto da Auditoria Fiscal do Trabalho, com profissionais, trabalhadores e instituições de saúde, né, do estado de Goiás. Começamos expressando a nossa solidariedade às famílias, né, que perderam entes e amigos queridos em consequência do novo coronavírus. Expressamos também o nosso respeito e gratidão a todos os trabalhadores e profissionais de saúde que estão na linha de frente, né? Agradecemos a presença de todos os expositores, né, que atenderam ao nosso chamado, né, para que possamos, né, dar respostas consistentes, né, e seguras para os trabalhadores da linha de frente. Muito obrigada a todos pelo esforço de cada um, né? Todo o material que está sendo apresentado foi produzido tendo como base perguntas, pedidos de esclarecimentos, pedidos de apoio de profissionais e gestores de instituições de saúde que estão na linha de frente. Agradeço a presença de todos. Dr. Raimundo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Uma grande satisfação novamente estar aqui com vocês agora nessa quinta-feira, dando continuidade à excelente apresentação que tivemos na quinta passada. É muito interessante, como a doutora Jaqueline trouxe, que o objetivo é informá-los com informações de qualidade que possam ser replicáveis e a gente consiga cuidar melhor das pessoas que necessitam da nossa ajuda nesse momento. Agradeço muito, doutora Jaqueline, e pela parceria, principalmente estando junto aqui com a doutora Adriana e a doutora Thaís. Estamos aqui hoje para mais uma noite agradável, espero que vocês aproveitem. Obrigado. Adriana. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Adriana, da Secretaria de Estado da Saúde. Hoje, né, nós damos continuidade a mais uma semana, né, de grandes palestras, com grandes expositores, né. Nós iremos dar continuidade aos temas abordados na semana passada, falando da importância das engenharias, né, dentro do serviço de saúde, né, a importância do gerenciamento de tecnologia e diante desse momento, né, que a gente está vivendo, né, que está faltando leitos, faltando insumos, a gente tem que se preocupar também muito, né, com os nossos gases medicinais, né, para que ele realmente não venha a faltar. Então, é um gerenciamento também que a gente tem que se preocupar. A SES produziu um material que está sendo divulgado no site, são 3 vídeos falando sobre o gerenciamento, né, da oxigenoterapia, das indicações, como usar, quando usar, né? Usar de maneira responsável, que isso é muito importante, tem que saber, tem a quantidade correta, né? Então, eu vou estar colocando aqui no chat o link para estar acessando esses 3 vídeos, né, desse gerenciamento. Sejam todos bem-vindos, aproveitem bastante, né? Tenho certeza que vai ser mais uma noite de muito aprendizado. Doutora Thaís? Boa noite a todos. Eu sou Thaísa Paixão, sou médica do trabalho do Hospital de Urgências de Anápolis, sou conselheira fiscal da Associação Goiana de Medicina do Trabalho e cumprimento os presentes, cumprimento os expositores e essa é uma semana de agradecimentos por mais uma semana que estamos aqui com saúde, agradecimentos pelos esforços coletivos de todos, para que nós conseguíssemos, né, em tão pouco tempo, fornecer para vocês uma noite com material de qualidade, mais uma quinta-feira, né, com um material de qualidade, que vocês vão ver aí, vai ser uma noite de primor, de excelência, e então eu tenho só agradecer. E aí, então, vamos começar, sem mais delongas, eu passo a palavra para a doutora Jaqueline. Obrigada. Esqueci de me apresentar. Sou Jaqueline Carrijo, auditora fiscal do trabalho, coordenadora das auditorias nas instituições de saúde do estado de Goiás. Você também se esqueceu, doutor Raimundo. Apresente-se.
Meu nome é Raimundo, sou médico, atualmente diretor técnico de uma instituição privada aqui de Goiás. E é uma grande satisfação estarmos juntos, doutora Jaqueline. Sim. A satisfação é nossa contar com tanta solidariedade, né? Satisfação e gratidão imensa, né? De contar com tanta solidariedade. Um dos meus autores favoritos, te copiando, sabe? O doutor Raimundo, que adora fazer citações, né? Um dos meus favoritos é o Walter Hugo Mãe, né? Então, ele tem uma frase que eu adoro. Ele escreveu na Desumanização: a humanidade começa nos que te rodeiam, e não exatamente em ti. E é com essa reflexão sobre o olhar para os outros, a necessidade dos outros, é que eu vou passar a palavra agora para o Dr. Ricardo Maranhão, engenheiro eletricista, especialista em engenharia clínica, mestre em saúde pública, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Clínica, ABCLIN. Atua há muitos anos em hospitais. Seja muito bem-vindo, doutor Ricardo. A palavra é sua. Boa noite, doutora Jaqueline e os demais membros. Com muito prazer estou aqui novamente, né, para falar um pouco de engenharia clínica. Hoje eu vou ter um foco um pouquinho diferente, eu vou explicar isso daqui a pouco. E sobre essa questão de atuar na área, doutora Jaqueline, eu atuo, essa carinha de bebê aqui minha, tem só 25 anos que eu estou na área. Então, e que bom que agora, nesse momento, ela esteja em alta, né? Porque foi uma luta muito árdua aí nos últimos anos para trazer a engenharia clínica para, né, a vitrine. E graças a Deus é um dos objetivos da BCLIN, é fomentar a engenharia clínica no país. E que bom que eu posso estar aqui como presidente dessa associação que eu prezo tanto. Tá? Bom, vou falar um pouco, né? Semana passada a gente abordou a engenharia clínica dentro do hospital, e um dos textos, né, vou compartilhar aqui minha tela, um dos textos fundamentais que eu tinha abordado foi qual que era a importância da engenharia clínica na segurança do trabalhador. E agora eu queria focar um pouquinho qual que é o papel da engenharia clínica na qualidade do serviço de saúde. E, para isso, eu vou resgatar os documentos que eu falei semana passada, mas eu vou destacar o último, que realmente é o que eu vou abordar aqui hoje, nesses 20 minutos que eu tenho. Então, eu tinha abordado a RDC2, que fala sobre o planejamento, sobre o plano de tecnologia, falei sobre a 15943, que define as diretrizes para esse plano de gestão de tecnologia, e eu falei da RDC63, que fala das boas práticas nos serviços de saúde. Falei da 17025, que vai falar da calibração e qualificação, e abordei o Manual Brasileiro de Acreditação para os Serviços de Saúde. Só que aqui eu vou trocar, doutora Jaqueline. Eu vou falar agora do Manual Brasileiro de Selo de Qualificação. O ano passado, a ONA lançou o Manual do Selo de Qualificação de Serviços, o novo manual, ao qual ela inseriu a engenharia clínica. Então, eu tive o prazer de ser o piloto desse manual, então eu conheci esse manual desde o início, tá? E depois eu fui o primeiro, como empresa, foi a primeira empresa certificada no Brasil com esse selo ONA. Então, o que esse manual vai falar? Ele vai falar, ele tem várias etapas, mas a etapa que eu quero abordar, devido ao pouco tempo que nós temos, é a gestão dentro do hospital. Então, na gestão do hospital, o serviço de engenharia clínica, o engenheiro clínico e sua equipe de técnicos precisa participar desde a seleção e aquisição, recebimento, inventário e codificação, instalação e aceitação, treinamento, manutenção preventiva, calibração, teste de segurança elétrica, qualificação e validação, utilização, armazenamento e conservação, manutenção corretiva, registro histórico, obsolescência tecnológica, descarte e tecnovigilância. Então, quem participou da semana passada vai falar, opa, tem algumas coisas diferentes aqui. Sim, mas tudo tem a ver com a gestão da tecnologia.
Algumas vão ter um enfoque um pouquinho diferente, mas realmente quase todas são as mesmas atividades, mas agora com o olhar da qualidade, da acreditação hospitalar, ao qual hoje nossos hospitais em Goiás têm buscado incessantemente. Bom, começando pela seleção e aquisição da tecnologia. Então, pensamos que, para isso, eu devo planejar a aquisição considerando a demanda, a infraestrutura física e o tempo necessário para a adequação dessa estrutura física, além dos recursos humanos, materiais necessários para a utilização do equipamento. Isso é importantíssimo. Então, poucas engenharias clínicas participam do processo de aquisição de equipamento. Somente no hospital particular, isso fica mais na mão, né, do dono ou dos diretores. Então, cabe à engenharia clínica participar desse processo. Na especificação do equipamento, permitindo o enquadramento de diversos modelos que atendam à necessidade da área solicitante, lembrando que isso deve também atender a um padrão de qualidade estabelecido. A aquisição deve ser documentada e ter procedimento escrito. Então, a ONA, as auditorias da ONA buscam como é que a engenharia clínica está junto com a área solicitante, junto com o departamento de compras do hospital, nesse procedimento de aquisição de novas tecnologias. E lembrando que tudo isso deve ser documentado e devemos implementar também critérios para qualificação dos fornecedores de equipamentos e os fornecedores de serviços. No caso do recebimento, o serviço de engenharia deve receber o equipamento acompanhado das especificações técnicas, da comprovação da regularidade fiscal junto à Anvisa, documentos fiscais com número de série e os demais documentos acompanhantes, desde manual técnico, certificados de calibração, ou até documentos sobre a instalação do equipamento. E eu devo realizar a inspeção visual do equipamento entregue pelo fornecedor para assegurar que aquele equipamento corresponde ao que foi solicitado, esteja completo com todos os seus acessórios e documentação técnica especificada na proposta, que não existem peças e partes faltantes ou acessórios danificados, e o equipamento esteja compatível com os requisitos de pré-instalação que foram aprovados pelo fornecedor. Bom, eu comprei, recebi, eu vou codificá-lo e vou inventariá-lo, vou colocar no meu inventário, que a gente falou isso semana passada. Então, eu inicio o meu processo, meu plano de gestão, realizando o inventário desses equipamentos, identificando os equipamentos por número de patrimônio ou até um código de identificação próprio, e eu vou registrar todas as informações que são minimamente necessárias para a minha gestão, desde nome técnico, marca, modelo, código de identificação, localização, número de série, data de instalação, criticidade do equipamento, que é um ponto fundamental na hora da segurança do paciente, registro da Anvisa, data e valor da compra e outros dados que eu julgar relevantes. Lembrando que esse inventário, eu vou ter que atualizar ele periodicamente, pensando nas novas aquisições e nas desativações que nós vamos abordar daqui a pouco. E essa auditoria, ela tem que ser documentada e tem que ter uma frequência determinada. Na instalação do equipamento, eu devo pensar na instalação dos equipamentos de saúde e equipamentos de infraestrutura que estejam em conformidade com as normas específicas aplicáveis, como também as recomendações do fabricante. Então, cabe aos fornecedores fornecer à instituição os requisitos de pré-instalação do equipamento. E isso não é feito na hora que o equipamento chega, doutora Jaqueline. Isso é feito lá na hora do processo de aquisição. Por isso que é importante a participação da engenharia clínica na aquisição, e não na hora que a caixa chega. Depois que a caixa chegou, aí é um problema para a engenharia clínica. Mas se a engenharia clínica está atuando junto com o hospital, lá no início da aquisição, fica muito mais fácil o processo de incorporação dessa tecnologia.
Lembrando que os requisitos de pré-instalação devem atender às prescrições da regulamentação técnica de arquitetura e engenharia, né, de acordo com a vigilância sanitária, seja municipal ou estadual. E na instalação, eu devo registrar todas as ocorrências relativas à aceitação, instalação e início de funcionamento. A gente faz até uma ata de instalação do equipamento. A garantia do equipamento deve começar a ocorrer a partir do aceite final do equipamento, e não lá na hora da entrega da caixa. Isso é ponto fundamental. E no caso do treinamento, que nós abordamos semana passada, eu vou, né, completar aqui, eu devo capacitar a equipe no uso do equipamento, de acordo com os critérios estabelecidos. Eu devo capacitar a equipe quanto ao funcionamento do equipamento e a fisiologia relacionada à sua utilização. Eu devo estabelecer critérios e procedimentos de segurança para a utilização com base em evidências científicas. E eu devo capacitar periodicamente os profissionais quanto a procedimentos necessários para a execução dos serviços. Então, é fundamental que isso esteja coordenado entre engenharia clínica e demais diretorias ou coordenações de educação continuada, de enfermagem e outros grupos de saúde, para que a gente possa estar trabalhando em conjunto nesse momento. Lembrando que o treinamento aqui, eu destaquei muito isso na outra palestra, né? O treinamento é essencial para a segurança do paciente, do operador e de outros. E aí eu tenho a manutenção preventiva. A manutenção corretiva eu vou falar lá na frente, porque a manutenção preventiva é a fundamental. Através da manutenção preventiva é que eu asseguro o status adequado do funcionamento do equipamento. Então, eu devo elaborar um cronograma de manutenção desses equipamentos, considerando a especificidade de cada equipamento e contendo minimamente os seguintes itens: identificação do equipamento, localização, periodicidade e criticidade. Porque cada equipamento tem seu nível de criticidade de acordo com sua complexidade, sua localização, seu uso. Então, tudo isso define a minha criticidade. E eu devo desenvolver e implementar procedimentos necessários para a execução dos roteiros de manutenção preventiva. Cada equipamento vai ter seu roteiro específico. Eu não vou ter que ter um roteiro geral. Cada equipamento tem o seu roteiro específico. Então, aí cabe à engenharia desenvolver cada roteiro desse. E no equipamento pode constar etiqueta com a última manutenção realizada e com a informação da próxima manutenção, para mostrar para o usuário que aquele equipamento está mantido de forma adequada. E a manutenção preventiva deve ser efetuada somente por profissional comprovadamente habilitado e treinado, devendo ser documentado no registro histórico do equipamento, contendo lá o dado de qual foi o executor dessa manutenção. E nós temos a calibração. Muitas pessoas confundem calibração com ajuste. Calibração não é ajuste do equipamento. Calibração é, eu vou verificar, olha aqui, o registro da grandeza que eu vou calibrar, com desvio máximo e mínimo do processo. Calibrar é medir. Eu meço os valores daquela grandeza, para ver se elas estão dentro dos valores pré-estabelecidos. E quem estabelece isso? Engenharia clínica junto com o usuário. Porque um termômetro de geladeira, de um banco de sangue, é diferente de um termômetro que fica na sala do ultrassom. E é o mesmo termômetro. Então, qual que é a diferença? Uma geladeira que está de 2 a 8, ela tem uma variação, um erro específico. Uma sala com a temperatura que varia de 18, 15 a 25, é outro. São faixas diferentes de trabalho e de erros que eu preciso avaliar. Então, estou dando só um exemplo do termômetro, mas isso cabe para todos os demais equipamentos. Deve ser elaborado o cronograma de calibração. E como eu fiz o cronograma de manutenção preventiva, eu também devo fazer e elaborar um cronograma de calibração,
contendo a especificidade do equipamento e contendo identificação do equipamento, localização e periodicidade também. E no equipamento, também vou ter uma outra etiqueta para calibração, onde vai conter os dados da última calibração e os dados da próxima calibração. E ela deve também ser efetuada por profissional comprovadamente habilitado, treinado, devendo ser documentado no registro histórico. Uma observação que eu queria pontuar. Nas minhas equipes de engenharia clínica, doutora Jaqueline, quem faz manutenção não calibra e quem calibra não faz manutenção. Então, são duas ações diferentes. Isso não quer dizer que todos fazem isso. Isso é uma filosofia minha, da minha equipe. Então, eu digo bem claro, eu tenho duas equipes hoje, uma para manutenção e uma para calibração. E elas não se misturam. Elas atuam em conjunto, né? Uma vai fazer a manutenção preventiva, a outra vai calibrar o equipamento. Por que isso? Porque dessa forma eu consigo ver se realmente a preventiva foi realizada ou a corretiva foi realizada, e a calibração vai mostrar que o equipamento está apto para ser retornado, com segurança. Isso é muito interessante ser pontuado. E eu tenho um teste, que é o teste de segurança elétrica, que poucos não conhecem, alguns até confundem, mas ele é um teste que também está focado na parte de metrologia do equipamento, e ele também, eu vou elaborar um cronograma de ensaio, mas são para equipamentos que têm a parte de eletricidade envolvida, e que tem contato com o paciente. Então, não é todo equipamento, é o equipamento que eu tenho contato com o paciente e tem parte elétrica envolvida. Então, eu vou também ter a identificação do equipamento, vou fazer a localização dele e vou trabalhar a periodicidade. E nesse equipamento também vai conter uma terceira etiqueta. Então, nós já estamos falando em 3 etiquetas do equipamento. Então, eu até gostaria de pontuar isso aqui. Quando vocês olharem para o equipamento, olhem se o equipamento tem uma etiqueta preventiva, uma etiqueta de calibração e até uma etiqueta de teste de segurança elétrica. Interessante, né? E o teste de segurança elétrica deve ser efetuado também por profissional comprovadamente habilitado e treinado, devendo também ser documentado no seu registro histórico. Atenção! Garantir que os padrões utilizados para calibração, que foi o módulo passado, e teste de segurança elétrica, tenham rastreabilidade pela rede brasileira de calibração, quando houver procedimento homologado. Não é que eu tenho um analisador, que eles também estão... Os meus analisadores também têm que estar calibrados. Então, eu vou calibrar algum equipamento, eu tenho que assegurar que aquele analisador esteja também calibrado. E ele também tem seu período de calibração, sua frequência de calibração. Então, a engenharia tem que garantir que os equipamentos médicos estejam calibrados e os analisadores que eles usam para a calibração também estejam calibrados. Então, isso é importante que a UNA aborda, que ela mostra que além de eu pensar como engenheiro para o meu hospital, eu tenho que pensar para minhas ferramentas e equipamentos. E nós temos a qualificação e validação. O que é a qualificação, né? Vou qualificar, né, a área usuária, descrição do equipamento, identificação do equipamento e cronograma de qualificação. Quais são os tipos de qualificação que eu tenho? Tem qualificação de instalação, qualificação de operação e qualificação de desempenho. Lembrando que o termo qualificação é normalmente utilizado para equipamentos, utilidades e sistemas, enquanto validação é aplicado para processos. Então, às vezes, a engenharia clínica é chamada até para fazer validação. Então, validar aquele processo. Então, cabe a discussão com aquela área, né, que está desenvolvendo aquele trabalho, e como é que a engenharia pode apoiar na validação. A validação é a evidência documentada de um procedimento, processo, sistema ou método, que propicia um resultado esperado, e a validação deverá ser executada pela área técnica, com suporte da engenharia clínica, só devendo ocorrer após a conclusão das etapas de qualificação. E nós chegamos àquele conceito que eu trabalhei na semana passada, do uso ou utilização. O equipamento só pode ser utilizado por profissional comprovadamente treinado.
e o equipamento deve estar em condições adequadas de segurança. Então, eu volto à pergunta da semana passada. Como é que eu asseguro que o equipamento é seguro, né? Através do meu cronograma de manutenção preventiva, através do meu cronograma de calibração, através do meu cronograma de teste de segurança elétrica, quando aplicável, e através das qualificações e validações que forem necessárias. Além disso, eu só estou assegurando equipamento. Como é que eu asseguro que o profissional comprovadamente treinado? Através do treinamento, né, específico do uso, das questões fisiológicas, da segurança, do risco no uso daquela tecnologia. Então, dessa forma, eu vou fechando aquele triângulo que nós discutimos semana passada, que era infraestrutura, equipamento e usuário. Para o uso de equipamento emissor de radiações ionizantes, deve ser observadas também os requisitos de proteção radiológicas contidos na legislação específica. Lembrando que a engenharia clínica pode atuar no acompanhamento dos laudos de proteção radiológica. Ela não é especialista em proteção radiológica, mas ela acompanha, né, o físico médico nessa parte. E ela pode acompanhar os cronogramas também, né, desde como é que chama? Protetor de gônada, né, os protetores, né, de raio-x que são necessários até o acompanhamento da manutenção e o uso destes. Além disso, como prevenção para esses acidentes, é obrigatório o uso de equipamento de proteção individual, EPI e EPC, recomendados para áreas atuais. Temos que pensar no armazenamento e conservação desses equipamentos. Então, todos os equipamentos devem ser armazenados conforme especificado pelo fabricante, pela legislação vigente, e sob condições que garantam identidade, integridade, qualidade, segurança, eficácia e rastreabilidade dos mesmos. Então, devemos estabelecer e implementar critérios para impedir o uso de equipamentos que ainda não tenham sido aprovados no recebimento. Então, lá atrás, eles ainda não foram recebidos, então não podemos deixar a equipe utilizar. Equipamentos que voltaram da manutenção ou estejam em manutenção, que ainda não foram calibrados. Impedidos de uso por algum motivo que ainda está sendo avaliado. Indicados para descarte ou devolução. Devendo todos esses equipamentos serem identificados quanto à sua situação e destino. E devidamente segregados. E aqui, doutora Jaqueline, nós temos um problema. Porque se a engenharia clínica já é numa salinha pequena, como é que eu consigo segregar equipamentos dentro dos hospitais? Não é que os hospitais têm culpa nisso. A questão é que nós não temos esse local para segregar. Então, nós temos que achar soluções para essa questão. E nós chegamos naquela que eu falo que sempre é a demanda da engenharia clínica, mas não é a fundamental, né? A manutenção corretiva. Porque se eu asseguro a manutenção preventiva e a calibração, a manutenção corretiva não deve ser a fundamental, né? Então, eu devo desenvolver e implementar procedimentos de manutenção corretiva para cada equipamento, indicando o fluxo de realização da manutenção corretiva, desde a sua solicitação e encerramento. Isso é uma pergunta básica na ONA. Como é que eu faço um chamado para abertura, né, de uma ordem de serviço para atender um conserto de um equipamento? Como é que eu defino os critérios de priorização para atender a necessidade corretiva? Se eu tenho 4, 5, 6 equipamentos ao mesmo tempo para atender, qual que eu vou priorizar? Aí vem a questão do nível de criticidade e, consequentemente, os critérios de priorização para determinados equipamentos. Então, eu posso pensar em equipamento de suporte à vida, quantidade de equipamentos destinados, equipamento reserva. Todos são critérios que eu vou utilizar para definir meus critérios de priorização. Além disso, quais as ações necessárias para relocar esse equipamento em condições de uso? Então, como eu pontuei, depois da corretiva, eu posso colocar ele na bancada e fazer uma calibração. Quando eu vou definir essa calibração? São critérios que vão depender, né, do quanto eu fiz de manutenção corretiva que impactou nesse equipamento. Quem são os responsáveis pela sua execução e a documentação usada para registrar
todas as informações referentes à manutenção corretiva. Lembrando que a manutenção corretiva deve ser efetuada também somente por profissional comprovadamente habilitado e todo deve ser documentado no registro histórico, contendo o nome do executor. Então, eu falei tanto do registro histórico, eu chego no que seria o registro histórico. O registro histórico é nada mais que o prontuário de cada equipamento. Então, no mesmo caso, eu tenho um prontuário do paciente, eu vou ter um prontuário de equipamento. Então, eu posso ter um prontuário eletrônico. Hoje, nós temos softwares no mercado que fazem desde o inventário, registro histórico, abertura de chamado, cronogramas de manutenção, cronogramas de calibração. Então, hoje, a engenharia clínica tem isso em mãos. É uma ferramenta simples, é barata e pode ser utilizada em qualquer hospital. Então, no registro histórico, devo ter informações do inventário desse equipamento, dados do equipamento, onde esse equipamento está alocado, incluindo suas transferências, quem é o profissional designado pelo serviço de saúde responsável pelo uso desse equipamento em cada setor, o histórico de eventos adversos que ocorreram com esse equipamento e todas as documentações sobre as intervenções. Que intervenções que nós estamos falando? Manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração, teste de segurança elétrica e qualificações. Lembrando que o registro histórico deve ser arquivado pelo tempo que o equipamento estiver em uso, acrescido mais 2 anos. Geralmente eu falo que até seria melhor até 5 anos, porque eu posso guardar aí, né, a informação para uma questão envolvida aí daquele equipamento específico. Devendo estabelecer e implementar procedimentos para assegurar que a rastreabilidade metrológica desse equipamento. O que quer dizer isso? Todas essas informações que estão aqui, elas devem ser rastreáveis. E a rastreabilidade deve garantir a segurança desses dados. Então, é importante que eu tenha um código de identificação único para esse equipamento e essas informações estejam armazenadas para cada tipo de equipamento. E aí nós chegamos na etapa da obsolescência. Eu devo definir critérios para a desativação desse equipamento, pensando que ele não atende à demanda, perdeu a confiabilidade, tiveram mudanças nos parâmetros do processo, mudança de normas, custo-benefício para reparo, riscos e falhas na operação, não apresenta condições de uso em nenhum outro processo, dentre outros. Devendo destacar que eu devo elaborar para cada equipamento um laudo de desativação com assinatura do responsável e o mesmo deve ser inserido no registro histórico. Uma dúvida que as pessoas têm é, no momento que o equipamento ele é desativado por obsolescência, ele vai sair do registro histórico? Não, ele vai ficar lá com status de desativado, tá? Ou inativo, né? Dependendo do conceito ou do código que vai ser utilizado, e essa informação vai ficar armazenada lá durante, como eu disse, 2 anos, ou, melhor, até 5 anos. E, desativando, eu vou para a última etapa, que seria o descarte daquele equipamento. Então, eu preciso pensar que, para o descarte, é necessário que ele cumpra o plano de gestão de resíduos sólidos e serviços de saúde. E aí eu faço um questionamento bem interessante aqui. Quantos planos de gestão de resíduos sólidos e serviços de saúde nós temos a abordagem do descarte de equipamentos médicos? Eu falo, sem dúvida, faço essa provocação, doutor, que menos de 1% dos planos falam alguma coisa de equipamento médico. Tá? Então, todos, né, quase 99% tem um plano, né, até para dizer, todo mundo tem um plano, mas o plano não aborda o descarte, o descarte do equipamento. Né? Certo? E, nesse caso, as normas legais devem ser cumpridas para o descarte do equipamento. Bom, finalizando, nós temos a etapa da tecnovigilância, que é fundamental, como eu pontuei na semana passada, o evento adverso é ainda
subnotificado no Brasil. E quando se fala em eventos adversos relacionados a equipamentos médicos, a subnotificação ainda é maior, porque não tem o apoio ou a presença do engenheiro clínico na análise desses eventos, da ocorrência desses eventos. Então, a instituição deve estabelecer fluxo para identificar, avaliar queixas técnicas e eventos adversos, gerenciar riscos, promover educação aos colaboradores e disponibilizar protocolos e relatórios relacionados à tecnovigilância. Então, a ONU sempre nos pergunta como nós fazemos parte desse processo de tecnovigilância, da análise e notificação de eventos adversos relacionados aos equipamentos médicos. E aí, eu sempre falo para toda a minha equipe e aos meus alunos sobre o seguinte: cabe ao engenheiro clínico fazer parte do núcleo de segurança do paciente. Então, é outra questão que tem demais dentro do hospital, né? Criou-se os núcleos de segurança do paciente, mas quais núcleos de segurança do paciente que tem um engenheiro clínico? É fundamental que o engenheiro faça parte. Até eu falo assim, eu estou buscando sarna para me coçar, né? Porque é mais trabalho para o engenheiro. Mas é fundamental, porque o engenheiro é que vai analisar o evento relacionado ao equipamento médico. É importante estabelecer fluxo para a busca de notificações de tecnovigilância emitida por agências reguladoras relacionadas a equipamentos de saúde. A minha equipe de engenharia hoje, semanalmente, recebe um relatório dos alertas da Anvisa. Mas a Anvisa que manda? Não. Eu tenho um gerente de qualidade que entra no site da Anvisa, olha, filtra todos os eventos alertas relacionados a equipamentos médicos, encaminha para a equipe de engenheiros, e cada engenheiro no seu hospital vai avaliar no inventário que ele tem se aquele alerta está relacionado com o parque de equipamentos que ele possui. É fundamental isso. E a avaliação do evento deve atender procedimentos escritos e também ser registrado. Bom, para finalizar, doutora Jaqueline, eu estou deixando uma frase aqui, já que vocês falaram em frase, né, eu também trouxe uma frase do James Rayson, e ele pontua da seguinte questão: embora não possamos mudar a condição humana, podemos mudar as condições em que os humanos trabalham. Agradeço aí pela oportunidade e fico à disposição para perguntas. Excelente, Ricardo. Excelente, excelente. Todos os pontos, né, os questionamentos que nós recebemos durante essas 2 últimas semanas estão abordados aqui nesse material, né? E a gente tem falado que não existe milagre, né, Ricardo? Existe planejamento, existe profissionalismo e organização, né? Sem isso, você não consegue garantir a segurança dos trabalhadores, dos pacientes e segurança ambiental. Eu vou passar a palavra agora. Muito obrigada, Ricardo, e foi, assim, maravilhosa a sua exposição. E para que todos façam um link, tudo que o Ricardo falou, eu exijo na auditoria, nossa equipe exige na auditoria, enquanto saúde e segurança dos trabalhadores, como elementos de saúde e segurança, porque a falta de uma engenharia clínica compromete não só a integridade física dos trabalhadores, mas também a mental, e muito. Porque se os equipamentos não funcionam de maneira correta, qual é a segurança, né, doutor Raimundo? Qual é a confiança que você tem que todo o esforço médico da enfermagem, que o exercício profissional da equipe médica da enfermagem está sendo praticado conforme, inclusive, determina os códigos de ética, né, doutor Raimundo? Né, Adriana? Que garantia que você tem que há o exercício profissional correto? Porque já que há um cruzamento aí, né, em uma rede, né, que tem que ser considerada para chegar no ponto do exercício profissional seguro, né? Isso é uma consideração importante também. Vou passar a palavra para a Larice agora. Larice Marques Andrade, farmacêutica, coordenadora da farmácia do Hospital Anis Rassi, membro do grupo de trabalho em farmácia hospitalar do Conselho Regional de Farmácia. Larice, a fala é sua. Boa sorte! Ih, ó, já parou aqui. Será? Tudo bom, gente? Boa noite. Eu estava corrigindo aqui, doutor Laís. Pode continuar a apresentação. Tá. Como estamos? Deixa eu ver aqui.
Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Larissa Marques, sou farmacêutica. Trabalho no Hospital Anísio Raça há 12 anos. Sou responsável técnica desse local, da farmácia, mais especificamente. E sou membro do Grupo Técnico de Farmácia Hospitalar do Conselho Regional de Farmácia. Semana passada, nós começamos o nosso momento falando sobre o setor farmácia, né? Que é um setor que é dirigido por um farmacêutico que faz conexão e integração com todo o hospital, diretoria, todos os trabalhadores, para que eu tenha uma assistência farmacêutica plena. Esse setor, ele é embasado, regido por normas técnicas, assim como o Ricardo falou, o Arthur falou também, nós trouxemos semana passada algumas normativas, as que mais se usam e se tiver farmacêutico nesse momento vai saber, principalmente quando eu falar de portaria 344, RDC 7 e aí sucessivamente. Falamos da cadeia medicamentosa e a responsabilidade do dono desse processo, que é o farmacêutico. Porque a gente fala muito nesse momento do farmacêutico, porque nós sabemos que tem várias instituições de serviço de saúde que não dispõem de um profissional farmacêutico que está nesse universo da cadeia medicamentosa, ele é o responsável. Nós falamos sobre a qualificação do fornecedor, a necessidade de se qualificar esse fornecedor, da aquisição, dos processos do recebimento, dos processos do armazenamento e dos processos da dispensação. Hoje nós vamos falar do processo da farmácia fora da farmácia. Então, assim, eu passo por toda a estrutura para depois eu chegar fora da farmácia até chegar ao paciente. Mas lembrando sempre, para que eu chegue ao paciente, eu tenho que sempre munir o trabalhador, para que é ele que vai fazer e administrar o medicamento, seguindo várias cadeias. Eu vou falar hoje da atenção farmacêutica, da farmácia clínica e da integração do farmacêutico dentro do hospital. Falando também sobre a atenção farmacêutica, eu preciso montar essa parte interna para que ela chegue fora do hospital. Então, as barreiras de segurança para a dispensação é muito necessário. Eu tenho 2 engenheiros que falam muito da tecnologia, então eu trabalho com a tecnologia mais agora há 2 anos, então possivelmente tenha vários colegas que trabalham com prescrição manual. Então, se eu tenho 12 anos, eu tenho 10 anos que eu trabalhei com prescrição manual e eu preciso aprender, eu preciso saber trabalhar com prescrição manual, que é um plano de contingência. Só que eu preciso trazer a segurança que um sistema informatizado hoje, dentro da cadeia medicamentosa, assistência ao paciente, ajuda em vários âmbitos. Eu tenho um sistema que a prescrição ela sai do manual para ser um pouco mais automatizada, diminui as transcrições, que diminui o erro. Daí eu já começo. Depois eu venho para parametrização. O Ricardo falou da importância que os engenheiros têm sobre a aquisição. Então, é um processo inicial e realmente essa parte do processo inicial de barreira de segurança para que o médico prescreva, para que eu possa atender e assim fazer assistência farmacêutica é importantíssimo. Eu falo também da padronização de diluições e cálculos, das identificações de materiais e medicamentos, principalmente os medicamentos. Aí a gente pode citar os medicamentos de alto risco, que pode causar um mal instantâneo ao paciente. Com isso, eu tenho minha segunda vítima, que é o trabalhador. Esses dias eu estava vendo sobre a identificação de cada material, de cada medicamento, cores, as informações, o tanto que são necessários. Hoje eu falo nessa parte interna sobre o modo de dispensação. Dependendo do modo de dispensação, semana passada a gente falou do coletivo individualizado.
e unitário, mostrando a sensibilidade, não, aquilo que é frágil em cada sistema. Então, o modo de dispensação, ele ajuda muito, muito lá o trabalhador. Eu vi essa grande diferença. Quando nós começamos com outros processos, o trabalhador ele teve mais tempo de cuidar do processo e cuidar do paciente. Exemplo, a dispensação. É diferente eu enviar um material, um medicamento em uma apresentação cheia de informações, e é diferente que eu vou pontuar e ser mais assertivo. Então, se eu entrego 10 para o dia todo, é bem melhor eu entregar 1 por 1 horário. Eu ajudo o colaborador, ajudo o trabalhador a não errar tanto a orientação quanto segurança de administração, a rastreabilidade. Todo mundo fala de rastreabilidade e também a gente tem normativa. Rastreabilidade tanto do processo quanto a rastreabilidade do material e do medicamento. Importantíssimo na área da farmacovigilância. A diminuição externa em estoque. Quanto menos a gente estocar, muito melhor. Na área externa da farmácia, então eu não comprometo nem o sistema, e nem o trabalhador, e nem o paciente. Faturamento, eu tenho uma amiga, que eu sempre trabalhei na parte privada, e eu tenho uma amiga do SUS, e ela fala muito sobre as metas que os hospitais precisam, que eu achava que fosse muito particularidade de instituições privadas. Ela falou: Larissa, se a gente não bater várias metas, muitas vezes a gente é muito prejudicado, até mesmo quanto verbas. E sim, a farmácia, principalmente na hora dessa montagem de material, medicamento, que vai ser padronizado ou não, vai impactar diretamente no faturamento. E a participação do farmacêutico nessa atenção farmacêutica. Dependendo do modelo, ele é exigido muito mais, muito mais. O modelo manual é muito mais exigido, porque eu tenho maiores erros. O foco da atenção farmacêutica é a administração segura dos medicamentos. Para isso, eu preciso dar barreiras. Eu preciso trabalhar com barreiras para todos, para toda a instituição. Quais são as barreiras que eu vou linkar aqui? Educação permanente, tecnologia, padronizações de processos, a parte do gerenciamento de risco, farmacovigilância e as comissões, mais uma vez a integração. Esse slide ele foi feito por uma grande colega minha da enfermagem, a enfermeira responsável pela educação permanente. Esse slide é dela. Eu falei assim, ela chama Natália. Eu falei, Natália, eu preciso dos pilares da educação permanente. Aí ela começou a falar, eu falei, não, eu preciso dos pilares para todos. Quais são os pilares da educação permanente? Aí ela veio colocando, a gente ouve isso muito dentro do hospital. O empoderamento do colaborador, do trabalhador, o engajamento de toda a equipe. Com isso, eu gero a segurança no trabalhador, com isso, eu gero a segurança no paciente, com isso, eu tenho as padronizações na assistência e a continuidade do cuidado. É você empoderar o trabalhador do dia, da noite, do sábado, da segunda, de qualquer dia, para não ter a diferença entre o hospital dia, o hospital noite, que nós ouvimos muito falar. Então, esse engajamento da educação permanente, ele é contínuo, ele é permanente. Por quê? Eu preciso treinar protocolos, eu preciso treinar desde a aplicação. Então, assim, a gente vai chegar em algumas telas onde eu preciso apresentar ao colaborador como ele precisa trabalhar. É um exemplo de educação permanente. Já tem um tempo que a gente saiu do auditório. O auditório dá sono,
o auditório é cansativo, então a gente passou em loco. Eu trouxe aqui esse trabalho do ano passado, logo no início, quando nós começamos a falar, a CIPA também, juntamente com o NIRAS, a CIPA, essa enfermeira do NIRAS, começou a falar sobre o uso do álcool, a lavagem das mãos, que toda a vida foi necessário fazer e que de março de 2020 para cá ele foi muito mais evidenciado. Dentro da área da dispensação, dentro da área da atenção farmacêutica, eu preciso dispensar bem. E isso me faz com que eu traga essas ferramentas. Por exemplo, eu trouxe aqui, ó, a mensagem fala MAT e MED incompatível para prescrição. O que seria isso? Seria uma dispensação errada, certo? Doutora, a gente sempre fala no hospital sobre erro, porque o erro eu preciso aprender com ele. Clarice, você mede o erro? Sim, eu consigo medir o erro. O meu erro é que eu não atinja tanto o paciente, por isso que tem tantas barreiras. Ah, Larissa, mas eu não tenho essa tecnologia no meu hospital. Dupla checagem. Eu não tenho a tecnologia, mas eu tenho toda a parte manual que dá super para fazer. Então, antes do sistema informatizado, que é uma das nossas barreiras, sempre teve pessoas diferentes no circuito. Eu preparo, você bipa e o outro confere, antes de dispensar. Rastreabilidade do processo. Quem preparou, quem dispensou, quem recebeu, isso é importantíssimo. Você consegue fazer uma rastreabilidade, diminuir erros e diminuir perdas no setor. Aí a gente entra até numa questão sobre drogas de abuso, e nesse momento, então, assim, a gente consegue fazer essa rastreabilidade do processo. Também a rastreabilidade do medicamento. Importantíssimo, quando eu faço farmacovigilância. Lote, para quem foi, em que momento, até mesmo nota fiscal eu consigo ver em poucos cliques. Lembrando que antes disso a gente também conseguia fazer com soluções super simples, é um carimbo, é um processo linkado sempre com a educação permanente. Outra parte da tecnologia, a orientação. Quando a gente fala de estar no início do processo, eu tenho que ver como dilui, como faz, aí eu tenho que ensinar como administra. Essa tela é uma tela que o próprio técnico vê. A gente faz farmácia clínica no hospital há 6 anos. A minha preocupação sempre foi me comunicar com quem vai fazer o medicamento. Então, o fim último, que é o trabalhador, que geralmente é o técnico. Então, meu foco como farmacêutica sempre foi ensinar os técnicos. Então, assim, eu preciso orientar para que ele faça bem. Quanto mais eu oriento, mais eu recebo uma ligação. Larissa está aí? A Renilda está aí? A Alessandra está aí? Por quê? Eu preciso de uma farmacêutica. Então, eu acho isso muito bom, porque a gente trabalha com a arma e com a solução ou não. Dependendo de como o medicamento é feito, ele prejudica todos, tanto o paciente quanto o trabalhador. Também eu trago também na área da tecnologia os alertas às reações adversas. Sempre fizemos, independente de tecnologia ou não. Lógico, a tecnologia ela ajuda na questão de otimização, mas o trabalho sempre foi o mesmo. Olha só, deve ter alguns colegas farmacêuticos. Isso é um guia de diluição. Eu peguei esse guia e coloquei dentro do sistema, mas antes do sistema, essa semana mesmo, um médico me passou uma mensagem, eu falei, eu tô terminando a reunião. Ele falou assim, não, eu achei o guia, pode deixar, eu já consegui no guia. Esse guia, ele é uma orientação para toda a equipe, ele é disposto no
no hospital, é uma obrigatoriedade. Ele é disposto no hospital, ele fala quais os medicamentos, como, quanto tempo que faz, como diminui. Isso tudo é uma obrigatoriedade. Por quê? Para que todos os trabalhadores tenham a possibilidade de acertar. Outra, Arthur e Ricardo, esse carrinho, a gente no hospital, nós conseguimos fazer ele. Isso daí foi uma junção da farmácia, da TI, da engenharia, da diretoria e da enfermagem. Nós compramos a ideia e conseguimos fazer. Então, nós saímos do 2x, x ao quadrado, não sei o que lá, as matemáticas, e a gente conseguiu fazer de uma forma que funcionou. Super funcionou, super funciona. E é uma segurança, porque na beira do leito, o trabalhador bipa a pulseira, bipa o medicamento. Opa, a farmácia mandou errado. Opa, atenção, esse medicamento não é da prescrição. É uma dupla checagem mecânica, que não abandona a dupla checagem humana. Gestão de risco, medicamentos. Por exemplo, nessa tela eu trago esse medicamento aqui em vermelho. Eu digo para todo o hospital, para todos os técnicos, que esse medicamento pode causar um prejuízo ao paciente. Antes da tecnologia, eu já fazia. Eu mandei fazer um carimbo em vermelho e eu carimbava nas prescrições já para saber, para informar que, olha, esse medicamento é um medicamento do grupo de risco. Ele pode causar esse X ação maléfica ao paciente. Com isso, eu engajo o trabalhador na cadeia medicamentosa. Assim, eu trouxe outro exemplo da mesma forma, também dizendo que nessa tela, tá vendo, tem um monte de medicamento, mas tem 2 aqui de comunicação visual que me chama a atenção, que aí é no coraçãozinho, pegou no hospital. Durante a integração, que é o primeiro passo, a iniciação, por quê? Eu não posso pegar o trabalhador e colocar ele no primeiro dia no salão. Ele tem que ser treinado e os padrões mínimos. Então, durante a integração, todos os colaboradores, todos os setores têm esse momento com o trabalhador. Farmácia, engenharia, Ricardo e Arthur, engenharia fala da conservação, de como fazer. Então, assim, a gente gasta um tempo para ganhar várias outras coisas, para quem acha que é gastar tempo. Então, assim, eu ensino muito a eles. Vão no coraçãozinho que vocês verem a observação. E isso é o engajamento que traz o empoderamento para o trabalhador, porque a gente não está lá todo o tempo. Então, eu preciso deixar de uma melhor forma possível. Olha a comunicação visual. Dentro das 6 metas internacionais, a terceira meta é a prescrição e uso de administração segura de medicamentos. Se eu tenho medicamentos que causam um mal ao paciente instantâneo, eu preciso trabalhar com barreiras. As minhas barreiras são informações, comunicação visual, educação permanente. Eu preciso chamar a atenção deles que ali tem alguma coisa. E aí, no chamar a atenção, vem a educação permanente. Farmácia clínica. Aqui eu tenho a integração dos setores. Eu tenho a fono, uma técnica de enfermagem, fisioterapeuta, enfermeiro, farmacêutico, enfermeiro, fisioterapeuta e médico. O serviço de farmácia clínica, ele vem crescendo muito. Por quê? Por causa dos resultados. A farmácia clínica, ela tem um foco. Integrar, tentar melhorar o processo e fazer intervenções, orientações. Eu trouxe para vocês os meus 2 melhores resultados, que são as intervenções junto ao médico. Eu tenho quando a gente olha os resultados aqui, a média. Vocês estão vendo que essas médias caíram?
Então, o meu número de intervenção de 2015 para agora, ele caiu muito. Por quê? A adesão ao trabalho da farmácia clínica. O que a gente vê e faz nessas intervenções? A gente olha a duplicidade de classes medicamentosas, dose, posologia, incompatibilidade de diluição, alergia, interações, via de administração, adequação à comorbidade do paciente. Isso a gente consegue muito ver, principalmente na integração com a equipe, na hora das visitas multi. Tempo de infusão, preparo inadequado de medicamento, conciliação medicamentosa importantíssimo, as interações, passiva de acompanhamento farmacêutico. Por exemplo, a gente tem uma UTI coronariana. Então, eu tenho 3 antiagregantes plaquetários em um paciente só. Pode causar sangramento? Qual que é o risco e o benefício? Então, eu vou integrar e vou acompanhar essas possíveis interações. E orientação de alta também. O segundo resultado, que é o que eu mais gosto, são as orientações aos trabalhadores, que a maioria são os técnicos. Eu trouxe de janeiro de 2019. Oi. Tá tudo certo aí? Certo? Tá. Eu tô acabando. Eu trouxe de janeiro de 2019 até abril de 2020. Olha a diferença. Em 2019, eu já tinha os resultados de 5 anos. Na pandemia, nós aumentamos significativamente. Então, aí que a gente teve que cair no salão, né? Então, nós saímos de uma média de 4% para uma média de 11%. Então, entra medicamentos off-label, novas aquisições. Então, consequentemente, a minha orientação vai aumentar. Dentro da farmacovigilância, que são os nossos resultados, eu trago também a farmacovigilância porque é uma ciência de atividade, né? Que ela previne os erros e sempre está a favor do processo. Esse slide apresenta o 11% da adesão. O que a gente vê muito na farmacovigilância? Alergia, antídotos, ações preventivas, que são os meus maiores resultados. O uso de medicamentos off-labels, na pandemia a gente ouviu falar muito de off-label, não é isso? Então, aquele medicamento que está fora da bula, que eu preciso de acompanhar mais de perto e que não tem grandes estudos. Agora, com um ano depois, a gente já tem bons resultados. As queixas técnicas eu tive que abrir muitos meus ouvidos, porque você sai daquela gama, todo mundo que faz aquisição sabe, que a gente sai da gama de comprar o mesmo material, o mesmo medicamento para o que tem agora. O que cabe a nós? Sempre olhar para próximo. Então, queixa técnica, eu estou muito atenta, porque tem materiais de novas marcas, eles podem dar alguma coisa que não seja desejável, e as ações. Aí entra a Anvisa, certo? Farmacovigilância é um serviço ótimo, que cada vez mais ele cresce, e a gente precisa expandir isso. Por último, as interações do farmacêutico. A interação importantíssima, a equipe multi. Eu tenho que sempre estar aberto, esperando eles com as dúvidas. Núcleo de segurança do paciente, sou membro do núcleo, diretoria técnica, executiva, clínica, decisões, principalmente nesse momento. SESMIT e CIPA, SESMIT e CIPA são grandes parceiros. Principalmente, o SESMIT, que agora é EPI, a farmácia sempre foi o backup do SESMIT,
funciona 24 horas, somos nós que fazemos tanto esse controle, esse ajuste, sempre com as demandas e orientações do SESMIT. Miras, principalmente no uso racional, FormSUS, muita gente deve fazer isso, o uso racional dos antimicrobianos. Quanto usamos, qual descalonamos, como foi feito. As comissões de farmacoterapia, que é aquela comissão que decide o que vai entrar, o que vai ter rotatividade ou não, o que vai ter ação ou não, e que vai sempre estar ali fazendo as intervenções. Estou em vários protocolos institucionais também, farmácia, farmacêutico, tecnologia da informação, gestão de pessoas, faturamento, toda a parte de financeiro, compras, meu amigo, se tirar a foto, nós dois estamos abraçados, almoxerifado e engenharia clínica, grande parceiro, nos ajuda sempre, e principalmente agora, nesse momento de escassez de oxigênio, onde nós estamos vivendo, ou próximo mais de viver algum caos aí, como já estamos com os materiais e medicamentos. Finalizo agradecendo e espero muito ter contribuído. Muito obrigada, Larissa. Claro, como sempre, muito obrigada. Eu vou pedir agora, aproveitando o link que a Larissa fez, a redução do oxigênio, que foi uma demanda altíssima que nós tivemos nos últimos 6, 7 dias, principalmente. 18 hospitais pediram orientação com relação a evitar desperdício, a questão dos vazamentos, e aí eu pedi ajuda para a equipe técnica do HDT, do UGOL e do HC-UFG. Hélio, por favor, apresente o material em resposta às demandas que nós recebemos recente, por favor. Olá, meu nome é Adão Marques Cunha, sou engenheiro clínico do Hospital HDT, ele é regido pelo Instituto Sócrates Banais, e eu estou aqui para atender uma demanda da doutora Jaqueline Carrijo. Relacionada à pressão dos gases medicinais, nós temos então em nossa manutenção um painel de alarmes, onde nós monitoramos a pressão tanto do oxigênio quanto do ar comprimido. Os aparelhos, principalmente os aparelhos ventiladores pulmonares, que são mais sensíveis a essa pressão, eles trabalham numa faixa mínima de 4 a 7 PSI, sendo que 4 é o mínimo que ele pode suportar. Ou seja, se nós tivermos uma pressão abaixo de 4 PSI, os ventiladores vão começar a alarmar e eles podem parar de ciclar, o que já pode ser muito danoso ao paciente. Caso a pressão exceda os 7 PSI, não há muito problema, porque nós temos válvulas na saída do equipamento que lá nós fazemos uma limitação da pressão. Mas relacionado abaixo de 4 PSI, não temos como remediar. Por isso, nós temos esse painel de alarme instalado na própria manutenção. E caso haja alguma intercorrência, nós consigamos ver de antemão para tomar alguma medida corretiva. Segundo a RDC 70 de 2008, oxigênio é considerado um fármaco e, por isso, o farmacêutico é o responsável técnico. E recebemos, então, um certificado de análise em cada carregamento, assinado pelo farmacêutico. Contudo, oxigênio, gases medicinais, existe uma estrutura mecânica muito complexa por trás, envolvendo maquinário, tubulações, testes de estanqueidades, que fogem muito da atribuição do farmacêutico. Então, a partir daí, tem a necessidade de haver uma engenharia por trás desse farmacêutico para dar o suporte em toda essa estrutura. A questão de vazamento. Essa aqui é uma régua de gases medicinais. Existem vários modelos dessa régua, ela tem tanto a alimentação de gases quanto a parte elétrica. Dentro tanto daqui do oxigênio quanto do ar comprimido, eles têm uma válvula chamada válvula de impacto. Pode ver que quando a pressão aparece, o ar exala, mas quando eu retiro, então, um fluxômetro, um manômetro do ponto, então ele cessa completamente. Essa válvula eu tenho que trocar ela de tempos em tempos. Ou seja, se ela não trocar, o sistema vai ficar vazando em tempo contínuo, sem parar.
Da mesma forma, como essa régua, ela tem uma tubulação de gases medicinais aqui por trás dela. Recomenda-se, pelo menos, a cada 3 meses, desparafusar, abrir essa régua para ver se tem vazamento, então para fazer correção. Então essa é a parte da engenharia clínica. E é claro que os procedimentos também devem ter boas práticas, de sempre desconectar, quando não estiver em uso, desconectar os fluxômetros, os manômetros e retirar os aparelhos. No momento da limpeza, tão importante quanto a realização da troca e da limpeza dos conectores, fluxômetros, manômetros, é observar se no momento da troca não há escape de oxigênio durante o manuseio para a troca, para a limpeza. Nesse momento, se ocorrer um vazamento que for perceptível durante a troca, é importante chamar a engenharia clínica para conter esse vazamento e proceder com o procedimento de limpeza e desinfecção conforme o protocolo de cada instituição. Em relação ao registro do uso do gás medicinal pela equipe médica, aqui no HDT, então os médicos utilizam para cada paciente um formulário de balanço hídrico para UTI, onde entre os vários parâmetros que eles anotam dos pacientes, um deles é justamente o FiO2, que é a concentração de oxigênio que usou então no tratamento, na terapia do paciente. Em relação à utilização de equipamentos, de oxigênio, equipamentos, dentre vários, o principal deles é esse aqui, é o ventilador pulmonar. Obrigatoriamente, no UTI tem que ter pelo menos 2 saídas de oxigênio. E o ventilador pulmonar, aqui nós trabalhamos a mistura de oxigênio e ar comprimido, de acordo com a terapia estipulada pelo médico. Por exemplo, nesse caso aqui, são com 40% de oxigênio. Esse aqui é o tanque de oxigênio, então do HDT, e através desses manômetros aqui é feita a medição diária e colocado numa tabela de conversão. Então, diariamente vai haver se realmente existe a necessidade de mais oxigênio ou não. Havendo necessidade, é acionado. Algumas outras operações também fazem isso de forma automática. No nosso caso aqui, atualmente, ela ainda é manual. Agora eu vou levar vocês até a nossa central de ar medicinal, do ar comprimido medicinal. E vocês vão ver que tem os compressores na frente, que eles produzem o ar, e no fundo tem tantos cilindros verdes, que são o backup do oxigênio, numa falha de oxigênio vai funcionar como backup, e do lado esquerdo, os cilindros verdes e cinza são o backup do ar medicinal. Olá, meu nome é Arthur Roberto, eu sou engenheiro biomédico de formação e hoje eu atuo como supervisor de engenharia clínica na AGIN. Venho gravar esse vídeo em nome do Jacqueline Carrijo, que nos solicitou uma orientação quanto à utilização de oxigênio correto, redução do consumo de oxigênio nos hospitais. Eu trago agora como exemplo o fluxômetro. O fluxômetro, ele é calibrado para trabalhar, o fluxômetro normal que a gente usa nos hospitais, ele é calibrado para trabalhar de 0 a 15 litros por minuto. Não obstante, ele foi configurado, ele foi construído para trabalhar com pressão de trabalho de 3,5 atmosferas. Caso ele esteja submetido a uma pressão superior, o oxigênio entregue na prática ao paciente será muito maior do que mostrado na escala, como foi mostrado anteriormente no vídeo, já demonstrado para vocês. A orientação de uso é, ou regule a pressão da sua rede completa, o que pode causar algumas consequências como alarmes desnecessários, entre outros, e para que consiga ser feito de forma célere, sugerimos utilizar o manômetro antes do fluxômetro, reduzindo a pressão da rede local, sem impactar no restante da rede do hospital. Agora vamos para a prática. Regulando a pressão da rede para 3,5 kgf por centímetro quadrado. E regulando o fluxômetro para 10 litros por minuto. Encontramos exatamente 10 litros por minuto. De forma análoga, utilizando o fluxômetro direto na rede, com 10 litros por minuto, na prática é entregue 16 a 17 litros por minuto, ou seja, até 70% de desperdício.
em situação extrema, caso o fluxômetro seja aberto até o máximo da sua capacidade. Poderia entrar um fluxo de até 93 litros por minuto. Olá, meu nome é Marta, eu sou fisioterapeuta de formação e atualmente gerente de reabilitação da AGI. Estamos gravando esse vídeo a pedido da doutora Jaqueline Carrijo, auditora fiscal do trabalho. Em relação à diminuição do consumo de oxigênio, visando a parte assistencial e clínica, algumas medidas podem ser adotadas. Por exemplo, durante as visitas multidisciplinares, handles, rounds, o consumo de oxigênio e o fornecimento de oxigênio ideal para os pacientes devem ser um ponto crucial dessas visitas. Nós precisamos ofertar o que é de fato esperado para o paciente e não o que nós pensamos e julgamos ser adequado para o paciente. Por isso, durante essas visitas é preciso estabelecer o foco, alvo, a saturação alvo esperada para o paciente, considerando as suas patologias prévias e suas condições pulmonares atuais. Para isso, e pós essas visitas, nós podemos inserir placas sinalizadoras beira-leito dos pacientes, nos fluxômetros, nos manômetros ou na própria parede, determinando qual é a saturação-alvo para esses pacientes, para que toda a equipe, direta ou indiretamente ligada a esses cuidados, estejam cientes do que é esperado para o paciente. De forma que toda a equipe saiba quando a gente deve reduzir, ajustar ou diminuir as frações inspiradas de oxigênio oferecidas para esse paciente. Outras medidas como capacitação das equipes, treinamentos, placas sinalizadoras em todo o hospital, lives e outras discussões se somam a todas essas outras ações direcionadas ao consumo adequado e ideal para cada paciente. No final, quero ressaltar que todas essas medidas visam reduzir a hiperoxemia, um incidente que causa dano aos pacientes pela liberação de radicais livres e mediadores inflamatórios que complicam a situação do paciente internado. Bom dia, meu nome é Valderson, sou auxiliar de manutenção aqui da unidade UGOL e hoje eu venho falar para vocês sobre a preventiva que a gente tem para não causar o desperdício de oxigênio. Todo dia a gente faz uma verificação diária, isso é feito todo dia no período de manhã, onde que a gente pega o volume do tanque e a pressão do tanque para a gente descobrir a quantidade de oxigênio aqui, a gente passa para o almoxerifado e ele já faz a solicitação. Com isso a gente vai deixar o tanque sempre na posição correta e sempre cheio, para não deixar faltar oxigênio aqui na nossa unidade. Agora aqui a gente vai mostrar para vocês onde é principalmente o vazamento de oxigênio quando tem, mas é feito uma checagem diária, a gente checa os fluxômetros para ver se não tem vazamento, se tiver a gente já resolve. E aqui dentro da nossa régua também é onde que são os principais conexões da mangueira. Então essa checagem é feita sempre quando tem vazamento, fica bastante visível, a gente já entra para resolver o problema imediatamente. Bom dia a todos, meu nome é Rodrigo Trosdorf, sou engenheiro de segurança do trabalho do HC, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. E gostaria de falar para vocês alguns aspectos importantes no controle e na eliminação do desperdício de oxigênio. Com o advento da segunda onda da pandemia, os hospitais viram a necessidade de um maior controle de um item importantíssimo para esse momento de pandemia, que é o oxigênio. Tá? O primeiro ponto que eu vou mostrar para vocês de um bom controle de oxigênio, uma boa estratégia de trabalho para que não haja desperdício de oxigênio. Vamos começar pelo tanque de oxigênio. O próprio tanque de oxigênio, ele é em geral colocado em locais fora do hospital. E mediante uma rede de tubulações, ele chega ao hospital e lá dentro ele distribui.
Esse tanque de oxigênio ele tem que ser controlado não só por uma questão de segurança do próprio tanque de oxigênio, que é um equipamento, é um vaso de pressão muitas vezes, mas também por essa questão de desperdício que eu falei. Um dos itens importantes para a gente controlar aqui seriam as válvulas. Eu vou mostrar para você aqui as válvulas do tanque. Essas válvulas que a gente faz a manobra de distribuição de oxigênio para dentro do hospital, elas têm que passar por periódicas aferições, periódicas manutenções, garantindo que elas estejam estanques e sejam realmente permitindo somente o fluxo para a rede, não para fora. Esse é o primeiro passo, você ter um bom controle na tancagem, na estocagem do oxigênio. Isso para o hospital que tenha tanques de oxigênio, no caso um tanque grande como esse. Em outras situações a gente pode ter tanques menores, balas de oxigênio menores, pelo consumo inferior, mas a rede é a mesma, você vai ter manobras de válvulas que tem que ser sempre controladas, sempre bem vistoriadas, tá? Um outro ponto importante é você ter um manômetro, eu vou mostrar para vocês aqui de lado. Esse manômetro, pessoal, ele controla realmente o quanto você tem de oxigênio mediante a pressão dentro do tanque. Então, a pressão indicada nesse manômetro, ela vai indiretamente nos dizer o quanto de volume, ou quanto em quilos, que você tem de oxigênio dentro do reservatório. Ou seja, o manômetro ele tem que estar muito bem aferido, muito bem calibrado, para que você tenha certeza de que o que você tem aí dentro é um valor e não outro. E que você possa, mediante essa mudança de posição do manômetro, você possa identificar o consumo. Você sabe como que está sendo consumido para toda a sua rede. Isso é o primeiro passo. Então agora, a primeira coisa seria a tancagem e a distribuição para o hospital. Na próxima etapa eu vou já estar na ponto de consumo realmente, tá bom? Bem, dando continuação à explanação sobre os desperdícios que ocorrem no oxigênio, eu estou aqui numa enfermaria de UTI, né? Mostrei anteriormente aonde chega o oxigênio na unidade e como que ele é conduzido. É importante então ter um controle na tancagem, na tubulação, um teste de estanqueidade e na ponta onde o enfermeiro, o técnico de enfermagem usa, eu vou mostrar para vocês uma régua de distribuição de oxigênio, vácuo e ar comprimido. Aqui mostra que esses componentes, tanto válvulas como fluxostatos, são imprescindíveis para a função de admissão de oxigênio no paciente na ponta. Esses itens eles têm que ter um controle muito bem feito na questão de calibrações, aferições e detecções de vazamento. Esses são itens que são sensíveis, eles são sujeitos a possíveis vazamentos e por conta disso tem que ser bem controlado pela engenharia. A engenharia ela tem que sempre fazer essa manutenção corretiva e preditiva, prever os vazamentos. Além disso, é importante que a engenharia do local, ou a pessoa que faz a função da engenharia no local do hospital, tenha uma pessoa que tenha a capacidade de correr a tubulação da rede de oxigênio em todo o complexo hospitalar, verificando possíveis vazamentos nas conexões. Os prédios, quando são antigos, velhos, a tubulação também é velha, ela acaba incorrendo muitas vezes em vazamentos que não são detectáveis. Um caça-vazamento, um checklist de caça-vazamento é uma coisa simples. Um profissional da área de manutenção ele pode ir com água e sabão mesmo e colocando as conexões e verificar se está tendo vazamento. Aí, detectando esse vazamento, ele vai lá e marca aquela conexão, aquela válvula, aquele acessório, para que ela seja passada para uma manutenção.
Isso é uma prática simples, só basta ter uma pessoa de manutenção bem preparada, bem capacitada, que passe correndo por isso. Enfermeiros e técnicos de enfermagens que tenham sensibilidade boa de ouvido, principalmente eles que tenham experiência, eles conseguem também detectar vazamentos só pelo ouvir. Eles sabem que está tendo vazamento por esses acessórios também. Isso é importantíssimo. São práticas simples e extremamente úteis para esse consumo. É importante dizer que uma atividade dessa, ela tem... Quem controla o estoque de oxigênio via pressão, como eu mostrei anteriormente, é um farmacêutico, dependendo do tamanho da unidade hospitalar, mas ele tem que ter um apoio muito forte, como a engenharia, com alguém de manutenção para dar suporte. Tá? O que eu queria falar era só isso mesmo, eu espero que tenha contribuído. Esse vídeo, nós fomos motivados, fomos consultados pela doutora Jaqueline Carrijo, auditora fiscal do trabalho, que nos solicitou essa ajuda. Estamos à disposição para qualquer questionamentos ou dúvidas, tá? Um grande abraço a todos e força nesse momento. Eles fizeram o material foi produzido em razão das demandas que nós recebemos. Foi exatamente em cima dos pedidos de gestores e trabalhadores, né, durante essa semana. Quero agradecer ao Abdon, a Patrícia, ao Arthur, Marta Kelly, ao Valderson, ao Rodrigo, a direção, né, do HDT, do UGOL e do HC, UFG, que correram para produzir esse material para ser apresentado hoje, né? Nós vamos terminando aqui. Eu quero agradecer imensamente, né, a produção de todo o material. Doutor Raimundo? Pessoal, excelente. Foram 2 blocos aí de um mesmo assunto, mas que eram necessários. É um momento que tem sido bastante necessária a gente ter essa visão global desses setores e que estão sendo fundamentais aí no controle da pandemia. Agradeço aí a todos vocês pela paciência também, nesse momento em que todos cansados estamos ainda em busca de informações e trazer mais segurança para as nossas instituições. Larice, Ricardo, Arthur, parabéns, vocês foram excelentes. Adriana? Obrigada, né, primeiro aos expositores, né, Ricardo, Arthur, Larissa, excelente, né? E queria só lembrar a todos que hoje, né, é o Dia Nacional de Segurança do Paciente, que na verdade vai ser comemorado na próxima semana, com o tema da equidade na saúde, né? E a gente pensar nessa qualidade, né, para todos, né, e a importância desse gerenciamento do oxigênio, que realmente está faltando, né, essa parte jurídica. Eu falo sempre com a Jaqueline, né, não é comigo, mas eu acredito que hoje não ter esse gerenciamento, ter esse desperdício, né, está tendo uma preocupação muito grande da Secretaria de Saúde em relação a esse uso consciente. Eu acredito que seja até um crime, né, nesse momento, assim, de estar faltando, a gente está todo mundo lutando, né, com esse insumo tão importante, e aí a gente sabe que tem várias unidades de saúde que não tem uma equipe multi, que não está fazendo o uso de forma adequada, né. Então, foi excelente os vídeos, parabéns a todos, obrigada a todos, né, que estiveram aqui presentes hoje, na véspera de feriado, todo mundo cansado. Obrigada e tenham todos uma boa noite. Jaqueline. Raíssa. Parabéns a todos os expositores, excelentes palestras, e hoje falando bastante para a gente aí, então, da importância dos processos, né, a importância da qualificação de profissionais qualificados na segurança do paciente e na segurança dos profissionais. Parabéns pelo material e por estarem aí com a gente mais uma noite. Doutora Jaqueline?
Hoje nós trabalhamos também essa questão do consumo racional, né, do uso racional, o não desperdício de mate-med, né? Então, assim, tudo que temos falado aqui volta, né, para que nós, com todo esse profissionalismo, com todo esse trabalho das equipes multi, a gente consiga evitar os acidentes do trabalho, os eventos adversos, né? Nós também entramos hoje no Abril Verde, né? No Abril Verde, né? Da prevenção de acidentes ocupacionais. Durante o mês de abril nós vamos falar muito disso, né? Eu falo muito para a equipe da saúde, de evento adverso, acidente de trabalho é a mesma coisa. É tudo acidente no trabalho, né? Então, durante o mês de abril, nós voltaremos muito nesse assunto. Os próximos pedidos referem-se à redução da dispersão de aerossóis. Por isso, nós vamos contar nos próximos dias aí, com a presença de outros profissionais de saúde, que também são grupos estratégicos, mas que às vezes, né, doutor Raimundo, as pessoas não sabem nem que existe, né, ou que estão ali junto, salvando vidas, né? Então, semana que vem, nós estaremos com a equipe de fisioterapia intensivista. Tá? Espero vocês na semana que vem novamente. Vamos repetir a exposição do Arthur, que ficou muito prejudicada hoje, então eu vou repetir, tá? E semana que vem nós daremos continuidade e haverá comunicação nos e-mails institucionais. Agradeço imensamente a preciosidade da aula do Ricardo. Isso tudo, Ricardo, será repassado para todos os gestores públicos e privados do estado de Goiás, os e-mails institucionais, ok? Muito obrigada. Do Arthur, a mesma coisa. Também da Larice, né, que fala uma fala extremamente importante. E continuem se comunicando conosco e pedindo aquilo que vocês entendam que, nesse momento, nós possamos, de alguma maneira, contribuir com os processos e a organização do trabalho de vocês. Boa noite, muito obrigada e até semana que vem.